Hoje, na Jangadeiro Band News FM, você tá vendo aí, ó, 18h30, bola rolando às 19 horas lá na Arena Castelão. Fortaleza recebe o Retrô. Vocês lembram, né? Primeiro jogo 1-1 lá no Recife. Quem vencer o jogo avança, chega às oitavas de final. Um novo empate, decisão vai para os pênaltis. A missão do Fortaleza é espantar a zebra e seguir vivo na Copa do Brasil. Aquele jogo traiçoeiro, o péssimo primeiro jogo do Fortaleza na partida de ida complicou a coisa para esse jogo da volta. Empate lá em 1-1, que o Fortaleza foi buscar já no fim. Poderia até ter sido pior, ter perdido. Mas enfim, 1-1. Agora o Fortaleza precisa vencer o jogo hoje à noite para se classificar sem a necessidade de pênaltis. Inclusive, ano passado também teve esse encontro, Fortaleza e Retrô, na Copa do Brasil. E foi decidido nos pênaltis. Fortaleza se classificou. Dessa vez, Vojvoda, elenco e torcida não querem nem pensar em ter que decidir de novo nos pênaltis. E 2025 tem sido um ano bem mais complicado, né? Somos conscientes y soy realista que este año no está siendo igual que los demás. Fortaleza los últimos años siempre termina acima en la tabela y bueno, este es un año que no estamos lutando ahí arriba. O Retrô está de mudança de técnico. Vai com um comandante interino hoje à noite. É um jogo que está praticamente aberto, né? Sabemos que Fortaleza é uma grande equipe. Vamos lá para fazer o nosso jogo. Depois do jogo a gente vê o que é que vai dar, mas vamos bem preparados para esse jogo. É muito importante, né? Você ter o seu plantel com atletas experientes, né? Habituados com esse tipo de jogo. É bom que os atletas não vão sentir o jogo. Para ele vai ser um jogo importante, um jogo que eles sabem jogar. Então é muito importante a gente ter no plantel esse tipo de atleta desse nível. Atletas da Série A, Série B e atletas de alto nível. Isso aí ajuda a gente a desempenhar o nosso trabalho e fazer um bom jogo. Vale uma baita grana, mas vale principalmente a classificação. Está nos planos do Fortaleza, é claro, e longe na competição. Seria terrível uma eliminação como essa hoje à noite. Então, é entrar para vencer, decidir a parada, se garantir nas oitavas e, de quebra, faturar mais de 3.600.000 reais. Virou mania, né? De jogar a criança pra cima. É verdade, Rei Leão. Exatamente. Joga a criança pra cima, vendo o que dá. O Simba. Mas, ó, hoje o Fortaleza tem esse jogo muito complicado contra o Retrô. Aquilo que você costuma dizer que é casca de banana, se perde, é uma tragédia. Se vence, nada, não fez nada além da obrigação. Tirou a nota 8. É exatamente isso. Bora para as escalações, aí o Caio explica pra gente aqui, Caio vai usar o telão. Né, José? Não, mas é sempre na tentativa mesmo. Vamos lá, né? A gente tem aqui a escalação do Fortaleza, que ela tá sendo feita, eu acho, você vai concordar comigo, quase que na base da tentativa, erro e eliminação de possibilidades. Por exemplo, aqui a gente tem o Marinho como titular. Por que eu tenho certeza que o Marinho joga? O Marinho tá suspenso no Brasileiro, vai expulso no jogo contra o Vasco, não atua contra o Cruzeiro. O Fortaleza está com um elenco reduzido. A gente trouxe ontem que, por exemplo, de ponta não tem o Moisés como opção. Então, provavelmente, o Pikachu seria titular contra o Cruzeiro, o Marinho é titular hoje. Mas é um time menos mexido do que o padrão Vojvoda, eu acredito. Mas assim, Tinga no lugar do Mancuso, que começou o jogo passado. Tinga não viajou pro Rio de Janeiro por questões particulares. Imagina o Pochettino titular de novo por conta da necessidade de um resultado positivo contra o adversário. E o Vojvoda ter feito isso, José, só para terminar. Quando é um adversário que ele sabe que é inferior, ele tem tido o Pochettino como titular. Quando é um adversário mais duro, jogo de Libertadores, ele tem mantido o time de 3 volantes. Lembrando que ele não tem um dos estandartes dele de volante, que é o Lucas Sacha. Eu tô só pensando aqui, só para te contrariar. É só para isso mesmo, eu tô aqui para instalar o caos. Não, vamos nessa. Tite não teria condição de jogar esse jogo para dar uma aliviada no Mancha? Pode ser. Brits, experiência. O Brits, para mim, é um caso muito curioso. O Brits está indo para os jogos, está ficando no banco. E o Brits teve um momento do Brits no Fortaleza, acho que você lembra, que ele era a primeira opção ou segunda de quase todas as áreas da defesa. Porque ele jogava de lateral direito, de zagueiro do lado direito que ele joga, mas já jogou de lateral esquerdo também. Lembra aquele jogo de Copa do Brasil contra o Fluminense, lá no Rio? Que até hoje é muito discutido, o gol do Romero, o pênalti a favor do Fluminense. O Brits jogou aquele jogo de lateral esquerdo. E ele tá optando, por exemplo, pelo Gaston, o que me faz pensar que o Brits ainda talvez não tenha condições de 90 minutos num jogo eliminatório. Certo. Mas, se tratando de Vojvoda, ele já tá há um tempo de novo na lista, pode aparecer. O grande fato para mim aqui, José, é que o Fortaleza precisa ser um time incisivo. Ser um time que vai ter que propor o jogo,
vai enfrentar um Retrô que nós vamos ver a escalação que tá bem diferente em alguns aspectos do que no jogo passado. Vamos lá, pro Retrô, vamos dar uma olhada inclusive, no Retrô. O Retrô nem tem Fernandinho, que é o principal nome desse time. Fernandinho nem joga, né? Fernandinho teve uma lesão logo depois do jogo contra o Fortaleza no calcanhar de Aquiles. Deve perder a temporada toda e aí dificilmente vai aparecer ainda em reta final do Série C se o Retrô chegar até lá. Aliás, a gente escutou na reportagem do Trovão o Iris José falando, vamos ver no que dá. O Retrô vem muito naquela do o que vier. O Retrô na Série C é lucro. 12º só, né? Conseguiu vencer agora o Itabaiana, deu uma respirada. Mas, assim, tem nomes pra gente prestar atenção. Além do Richard Franco, que fez o gol lá, além do Hasley, que é um jogador que teve passagem destacada no Náutico e que no segundo tempo, contra o Fortaleza, jogou muita bola. Todo mundo já está familiarizado com o Michael Douglas, que é aquele mesmo do ABC do Bahia, né? que jogou bem contra o Fortaleza, mas tem a volta do mascote, que é centroavante mesmo, foi o grande destaque ofensivo do time no Campeonato Pernambucano. Mas convenhamos, tá? É preciso respeitar o Retrô, é preciso respeitar a competição, como a gente abriu o programa falando, as coisas traiçoeiras, e é basicamente a decisão de um jogo só, mas o Fortaleza tem que se impor e fazer valer o seu tamanho e vencer o Retrô hoje para conseguir essa vaga. Bom, sente aqui no seu lugarzinho, pega o seu banquinho, vem sentar aqui que eu quero bater outro papo com você. Diga, vamos lá, vamos trocar essa Seguinte, ideia. todo mundo hoje, assim, se antes era unanimidade, se antes a gente falava, cara, o Lucero é um jogador titularíssimo, pode mexer para, se quiser preservar o Lucero, nunca será por uma opção técnica. Tipo, ano passado o Kaiser jogava quando precisava. Quando precisava. Não, mas ano passado, nas outras competições, em 2022 também. Exato. Né? Aliás, 23, em 23. E 23, 24 e agora em 25. Em 25, o Lucero já não é mais o mesmo Lucero. O Lucero, inclusive, acho que hoje ele não é o titular do Fortaleza. Daverson tem jogado as principais partidas. Aí eu queria saber a sua opinião. Se você fosse lá, o poder de decisão no Fortaleza, quem você escolheria para ser o camisa 9? Lucero ou Daverson? Quem é a melhor opção hoje para o Fortaleza? Se você perguntar quem eu acho mais jogador, é o Lucero. O Lucero, para mim, tem mais características de meu agrado. É um jogador que é bom finalizador, é um cara oportunista. O gol mesmo contra o Retrô é muito importante nesse aspecto. Tem um poder de decisão no jogo mata-mata já mostrado pelo Fortaleza. Tem o chute de média distância. Mas o grande fato é que o Lucero não vive lá a grande temporada. A gente está vendo agora os números, fazendo literalmente um comparativo, até para o pessoal de casa quiser dar a opinião dele. Sim. Embora futebol, José, a estatística ela é um dado que dá um norte, mas não necessariamente mostra 100% qual é o impacto do cara no jogo. Os números do Lucero ao longo da temporada ainda são superiores ao do Daverson. São 11 gols, uma assistência, são menos minutos para participar diretamente de um gol por jogo. O Daverson tem 3 gols na partida. Mas eu preciso ser justo também. O Daverson jogou, na média, partidas de maior grau de dificuldade do que o Lucero. O Daverson, por isso, inclusive, ganhou do Voivoda a posição de titular. E eu acho que o titular mesmo é o Daverson. Por quê? Porque quem tem vindo jogando na Libertadores é o Daverson. Exato. O principal campeonato que o Fortaleza disputa é a Copa Libertadores. É cobrador de pênaltis, inclusive, na Copa Libertadores, hoje é o Daverson. O que eu gostaria de ver, e eu acho que é um desejo muito torcedor do Fortaleza, outra coisa, os dois juntos. era uma tentativa dos dois juntos. Os dois juntos. O Daverson jogou no Atlético Mineiro e fez bons jogos, atuando com o Hulk, que é um jogador diferente, muito melhor do que o Lucero, claro, mas que não é um centroavante, mas hoje também não é mais um ponto. Então o Hulk está sempre povoando a área adversária, com o Daverson, que era um jogador que faz muito bem o pivô, prende muito bem a bola, fazendo essa parede. É claro que para isso você mexe na estrutura tática do time todo. O time tem que jogar, por exemplo, com 2 linhas de 4, talvez, para ter essa aproximação, deixando o Daverson mais livre para flutuar, ou o próprio Lucero quando o Daverson entrar na área. Acho que isso poderia ser feito e tem uma tese que isso não ter sido feito por conta da instabilidade do Fortaleza. O Voivoda não quer mexer tanto no sistema para tentar uma coisa nova a esse ponto. Eles jogaram juntos. Qual foi o Ele jogo? tem o segundo tempo contra o Vitória, que foi um jogo que o Fortaleza poderia ter tido o resultado. Tem bola na trave do Daverson, o Lucero cria situações de gol. Segundo tempo contra o Vitória. O fato é que o Fortaleza, o Voivoda vai tateando ainda alguns momentos e ainda não define essa questão. Hoje o titular é o Daverson. E eu entendo o porquê que é o Daverson. Porque você espera muito mais do Lucero do que ele vem entregando. Uma pergunta era, se você acha que o Lucero é mais jogador do que o Daverson, eu acho. Mas eu entendo que o Daverson tem causado um impacto nos jogos mais difíceis do Fortaleza, mais positivo do que o Lucero. Agora, é importante você conseguir recuperar o Lucero. O Lucero, por exemplo,
vez gols agora na sequência de vitórias do Fortaleza, 4 não gols. coincidentemente com gols dele. 4 jogos, Ele 4 gols, normalmente né? aparece nesses momentos, quando o time tá bem. E não custa lembrar, o gol contra o Retrô foi fundamental, José. O jogo era um jogo que o Retrô era melhor, o Fortaleza arranca o empate, é mais um gol de mata-mata marcado pelo Lucero contra o Fortaleza e traz toda essa questão pro jogo de hoje, para ver quem se define como o titular. Mas não sei, você até pergunta. Eu acho o Lucero mais jogador, mas eu entendo, até pela instabilidade que está o Fortaleza hoje, você querer um cara que prende mais a bola na frente, que é mais pivôzão, que prende mais o adversário no campo de defesa, que hoje que o Davidson tem feito, e é até um jogador de melhor de bateria aérea, que quer queira ou não, é o desafio quando o time não está conseguindo criar. Ó, eu escalaria Lucero. A minha opção seria pelo Lucero, embora a fase já não é mais a mesma, mas eu acho que o Lucero, inclusive, ele acompanha um rendimento ruim dessa temporada oscilante do Fortaleza. Então, se ele cai de rendimento, assim como todo time nessa temporada, mas para mim ainda seria o titular. O Davidson pode entrar eventualmente, na minha avaliação.